Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos continuidade ao estudo da isomeria ótica. Na verdade, vamos falar de fato o que é isomeria ótica, porque na última aula eu somente mostrei para vocês quais são as condições para uma substância apresentar isomeria ótica, ou seja, as moléculas que a compõem têm que ser assimétricas. Mostrei para vocês também como encontrar o carbono quiral, que é aquele carbono assimétrico, o carbono que dá assimetria à molécula, fundamental para que a substância apresente isômeros óticos. Hoje eu vou mostrar para vocês qual é o comportamento dessas substâncias na presença da luz polarizada. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Quem assistiu à aula introdutória de isomeria ótica deve se lembrar dessa imagem, não é mesmo? Eu tenho lá no começo dela uma fonte de luz que vibra em todas as direções, não é mesmo? Passando por um polarizador e essa luz agora vibrando numa única direção. Ao entrar dentro desse cilindro onde há uma amostra com atividade ótica, o que aconteceu com o plano de vibração da luz polarizada? Ele sofreu uma rotação. Vejam, eu tinha a luz vibrando nessa direção e passou a vibrar nessa. Houve uma rotação de alfa graus, nesse caso, não é? Desse plano da luz polarizada, o plano de vibração dessa luz. Isso aconteceu graças a, dentro desse cilindro, eu ter uma amostra com atividade ótica. O que é uma amostra com atividade ótica? É uma amostra formada por moléculas assimétricas. As moléculas assimétricas normalmente são aquelas que apresentam carbono quiral. Eu não vou negar, pessoal, que existem moléculas assimétricas que não apresentam carbono quiral, tá? Mas isso é muito raro de aparecer, muito mesmo. Então, normalmente, vamos colocar aqui, ó, normalmente, que é o normal mesmo de acontecer, de vocês encontrarem, apresentam carbono quiral. Mostrei para vocês na última aula como que identifica o carbono quiral, não é mesmo? Agora eu quero mostrar o que esse carbono quiral propicia para essas moléculas conseguirem então desviar o plano da luz polarizada. Na sequência, eu vou dar um primeiro exemplo de uma molécula bem simples. Bora lá! Vamos começar analisando essa molécula. Eu estou dando um exemplo aqui de molécula que tem apenas um carbono quiral, certo? Então vejam bem, eu tenho os meus carbonos e eu também tenho hidrogênios nessas estruturas, concordam? A gente sabe que o carbono quiral é aquele carbono que faz 4 ligações simples com ligantes diferentes. Nesse caso, o carbono quiral é esse que eu estou circulando aqui. Vejam, ele está ligado a um OH, que é diferente de estar ligado a um hidrogênio, que é diferente de estar ligado a um CH3, que é diferente de estar ligado a um CH2CH3. Então, realmente, esse carbono aqui é um carbono quiral. Bom, essa molécula tem um carbono quiral, um carbono que a gente também chama de assimétrico. Se essa molécula tem um carbono que é quiral, um carbono assimétrico, ela é capaz, graças a esse carbono quiral, capaz de desviar o plano da luz polarizada com um ângulo, que eu não sei o valor, mas vamos supor aqui que seja com um ângulo de x graus, beleza? Então pensa comigo, galera. Quando a luz polarizada passa por um meio onde há esse tipo de substância, como essa molécula aí, ou como as moléculas que têm apenas um carbono quiral, o que acontece? A luz vem vibrando polarizada numa direção só e ao encontrar o carbono quiral dessa molécula, sofre uma rotação de x graus. Só que como sofre uma rotação de x graus, concordam que pode sofrer uma rotação de x graus de dois modos?
x graus para a direita e x graus para a esquerda, por exemplo, no sentido horário, no sentido anti-horário. Então, como eu tenho apenas um carbono quiral, essa molécula ela desvia a luz de duas formas. Podem existir moléculas como essa que desviam para a direita, e aí a gente chama esse isômero de isômero oticamente ativo destrógeno, certo? Só que posso ter moléculas desse tipo que, ao desviar a luz, desviam com o ângulo de x graus para a esquerda. E aí eu vou ter, então, o isômero oticamente ativo levógeno. São as únicas duas possibilidades que eu tenho, concordam? Moléculas que têm apenas um carbono quiral ou vão desviar a luz polarizada, o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Se o isômero desloca para a direita, a gente chama ele de isômero oticamente ativo destrógeno, certo? Vamos colocar aqui, ó, desvia o plano da luz polarizada para a direita. Já o isômero oticamente ativo levógeno desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Que conclusão que eu tiro? Moléculas que apresentam um carbono quiral existem de duas formas pensando na isomeria ótica. Existe um isômero destrógeno e existe um isômero levógeno. E são substâncias diferentes, só por desviarem o plano da luz polarizada para lados diferentes. Vamos anotar isso na sequência? Vamos lá. Moléculas com apenas um carbono quiral, vamos anotar aqui, ó, apresentam dois isômeros, que a gente chama de isômeros oticamente ativos, ou seja, que tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Desses dois isômeros oticamente ativo, um desvia para a direita e a gente chama de destrógeno. Se for pegar o exemplo anterior, com x graus, vamos colocar um sinal positivo para indicar direita? Então, desviando com x graus para a direita. E um levógeno. Um levógeno que desvia para a esquerda. Só que, quando você vai comprar uma substância, por exemplo, que tem um carbono quiral, normalmente você não compra o destrógeno ou o levógeno separado. Não que você não possa encontrar, a gente consegue isolar o destrógeno do levógeno. Mas você pode também comprar uma mistura formada por uma quantidade de destrógeno e uma quantidade exatamente igual de levógeno. Essa mistura a gente chama de mistura racêmica. Vamos anotar aqui? O que é uma mistura racêmica? Mistura racêmica. Trata-se de uma mistura em iguais quantidades de destrógeno, ou do isômero ótico destrógeno, e levógeno, que apresentam o mesmo ângulo de desvio. Se um desvia com x para a direita, o outro vai desviar com x também, mas para a esquerda. Concordam comigo que se eu tenho uma mistura de levógeno e destrógeno que desviam com o mesmo ângulo para lados opostos, eles estão na mesma quantidade, no final das contas, esse desvio vai acabar se anulando? Porque se você desvia com x para a direita e x para a esquerda e eles estão misturados, a gente diz que a mistura racêmica ela é inativa. Concordam? Essa mistura racêmica é inativa quando os dois estão misturados em iguais quantidades, justamente porque o destrógeno ele anula o desvio do levógeno. Então, pessoal, já vimos aqui que quando uma molécula apresenta um carbono quiral apenas,
ela pode existir de duas formas, da forma destrógena e da forma levógena, que são moléculas diferentes, mas a única diferença entre elas está no desvio do plano da luz polarizada, com um ângulo x para a direita ou com x para a esquerda. Importante que vocês saibam que os isômeros óticos, por exemplo, o destrógeno e o levógeno, eles têm propriedades físicas todas iguais. Eles têm os mesmos pontos de fusão, ebulição, densidade, ou seja, as propriedades físicas são idênticas. Só que o fato de desviarem a luz para lados opostos faz com que essas moléculas tenham ações dentro de um organismo diferentes. Como assim? Se você ingere, por exemplo, uma substância destrógena de um determinado composto e outra pessoa ingere uma substância levógena, ele pode ter efeitos diferentes nos organismos. Um exemplo mais comum, vocês já devem ter até ouvido falar, antigamente as mulheres estavam grávidas, há muito tempo atrás, um medicamento que se chamava talidomida. A talidomida é um medicamento que servia para combater o enjoo, náusea que as mulheres sentem muitas vezes quando estão grávidas, não é mesmo? Só que aí começaram a perceber que alguns bebês estavam nascendo com má formação congênita. Alguns nasciam normal, mas outros nasciam com má formação. E foram descobrir que era o efeito de um dos isômeros óticos da talidomida. Por exemplo, o destrógeno tinha um efeito, o levógeno tinha um efeito totalmente oposto. E dependendo do que a pessoa consumia, ou ao misturar, consumia mais de um do que do outro, algumas crianças tinham má formação e outras crianças nasciam normais. Olha isso, ações diferentes dentro de um organismo vivo é o que difere um isômero de estrógeno de um isômero levógeno. Mas aí você deve estar se perguntando, e quando eu tenho moléculas que têm 2 carbonos quirais? 3, 4, 5, 10 carbonos quirais. O que muda? Vamos ver isso na sequência? Bora lá! Vamos analisar agora situações de moléculas com 2 ou mais carbonos quirais. Eu vou dar esse exemplo aqui, se você entender esse, para todos os outros vocês vão perceber que é a mesma forma de visualizar. Então vamos lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, aqui tem 3 Hs, aqui tem 3 Hs, aqui tem um H e aqui tem um H. Se você analisar com bastante cuidado, você vai encontrar aí 2 carbonos quirais, 2 carbonos com ligantes diferentes, que é esse carbono aqui, que está ligado a um H, a um CH3, a um Br e a tudo isso. São 4 ligantes diferentes. E o outro carbono quiral que a gente tem é esse aqui, que está ligado a um H, que é diferente de um CH3, que é diferente de um cloro, que é diferente de tudo isso aqui, concordam? Então temos aí uma molécula formada por 2 carbonos quirais. Bom, esse carbono quiral da esquerda, ele tem uma capacidade que a gente viu anteriormente de desviar, ele é capaz de desviar o plano da luz polarizada com um certo ângulo, não é? Vamos supor, de novo, que seja um ângulo, vou inventar aqui, de x graus. A minha pergunta é, e esse outro carbono, ele também é capaz disso? Também. Ele também é capaz de desviar o plano da luz polarizada, mas agora vem a diferença. Com um ângulo que não é de x graus. Por que não é de x graus? Porque esse carbono quiral ele é diferente do outro. Enquanto num tem bromo, no outro tem cloro. E quando muda os ligantes dos carbonos quirais, muda também o ângulo de desvio. Se lá é x graus, eu vou chamar aqui de y graus. Aqui temos um problema. Por quê? Eu tenho 2 carbonos quirais, um querendo desviar com um ângulo de x graus e o outro querendo desviar com um ângulo de y graus. A molécula inteira ela vai ter um desvio total, que é a soma desses 2 desvios. Quantas combinações a gente pode fazer? Consegue perceber? Vamos chamar esse aqui de carbono quiral 1 e esse de carbono quiral 2. Não é o carbono 1 e 2 da cadeia, tá? É o carbono quiral 1 e o carbono quiral 2. Concordam que a primeira combinação é se eu tiver uma molécula, olha a primeira combinação, formada por 2, essa molécula aí, formada por 2 carbonos quirais e os 2 destrógenos, ou seja, os 2 desviando para a direita. Então a primeira combinação vai ser um desvio de x graus para a direita e o segundo desviando para a direita com y graus. Lembrando que o sinal positivo para a gente está representando direita, tá?
Qual a outra possibilidade? Eu ter uma molécula como essa aí de cima, mas que os dois carbonos desviem para a esquerda. Então eu tenho uma segunda possibilidade de molécula, é quando os dois carbonos quirais estão desviando para a esquerda. A terceira possibilidade que eu tenho qual é? O carbono quiral 1 ser destrógeno, mas na mesma molécula o carbono 2 ser levógeno, desviar para a esquerda. Olha isso. E a última possibilidade que eu tenho é o carbono 1 desviar com x graus para a esquerda, mais o y para a direita. Concordam que eu tenho 4 combinações aqui? Que conclusão que eu chego? Que essa molécula aí de cima, que tem 2 ou mais carbonos quirais, no caso essa tem 2, ela vai apresentar 4 isômeros oticamente ativos. 4 isômeros diferentes, capazes de desviar a luz de modo diferente e capazes de terem ação dentro dos organismos vivos, ações diferentes. Vamos colocar valores para esse XY para ficar mais fácil de vocês entenderem? Ó, não é o valor real, eu estou inventando aqui só para facilitar. Vamos supor que o x valesse 10 graus, é uma suposição, tá? E que o y valesse 15 graus. Então me ajuda aí, vamos fazer a somatória aqui dos ângulos na primeira possibilidade. Então temos aqui a primeira possibilidade. Se eu desvio com x para a direita e y para a direita, 10 para a direita mais 15 para a direita vai dar um total para a direita, não é? De 25 graus, concordam? Então eu vou ter um desvio total para a direita. Se os ângulos forem de 10 e 15, vai ser um total de 25. Já a segunda possibilidade é uma possibilidade que desvia para a esquerda totalmente, também com 25. Porque eu estou desviando com 10 para a esquerda e com 15 para a esquerda. Na terceira possibilidade, o que a gente tem? X graus para a direita e 15 graus para a esquerda. Vai dar uma média, uma somatória de 5 graus para a esquerda, concordam? Porque 10 menos 15 dá 5 graus para a esquerda. E a quarta e última possibilidade é o quê? A quarta e última possibilidade seria uma molécula como essa aí é de cima, mas que desvia para a direita com um ângulo de 5 graus. Como que eu sei que é para a direita com 5 graus? Porque o x vale 10 e está para a esquerda, e o y vale 15 e está para a direita. 15 para a direita, 10 para a esquerda, dá um total de 5 para a direita. Vejam, eu tenho 4 possibilidades de desvio. Um desvio para a direita com 25, um desvio para a esquerda com 25. Um desvio para a esquerda com 5, um desvio para a direita com 5. Então, eu posso dizer que essa molécula ela apresenta 4 isômeros oticamente ativos. 2 dele para a direita e 2 para a esquerda. Concorda? Vamos anotar aqui? Então, essa molécula ela existe de 4 formas pensando no aspecto da isomeria ótica. Eu tenho 4 isômeros oticamente ativos, certo? Desses 4 isômeros, 2 metades são destrógenos, porque 2 desviam totalmente para a direita, né, na somatória dos desvios, e 2 são levógenos, porque 2 desviam totalmente para a esquerda. Beleza? Normalmente, em exercícios de isomeria ótica, é isso que ele pede. Ele não quer que você desenhe os isômeros óticos, nem saber quantos graus ele tem. Ele quer saber quantos isômeros oticamente ativos você tem e desses, quantos são destrógenos e quantos são levógenos. E se eu perguntasse para vocês quantas misturas racêmicas a gente pode formar aqui? Lembrando que mistura racêmica é mistura do destrógeno com levógeno, que tem o mesmo ângulo de desvio. Então, concordam que eu posso misturar o que desvia para a direita com 25 com o que desvia para a esquerda com 25? Dá uma mistura racêmica. E a outra mistura racêmica, o que desvia para a esquerda com 5 do que desvia para a direita com 5. Uma segunda mistura racêmica. Então, essa substância que eu representei aí, ela pode se apresentar na forma de 2 misturas racêmicas apenas. Beleza? Você não pode misturar o que desvia para a direita com 25 do que desvia para a esquerda com 5, porque daí não vai ser uma mistura racêmica, aí vai ser um diastéreoisômero. Diastéreoisômero é quando você mistura isômeros óticos que desviam a luz com ângulos diferentes. Aí você deve estar pensando, imagina se eu tiver moléculas com 3 carbonos, quantas combinações eu vou ter? E moléculas com 4, com 5 carbonos, que loucura!
Fique tranquilo, isso aqui foi só para você entender o que é isômero oticamente ativo de fato. Existe uma formulinha que te ajuda bastante, eu vou mostrar para vocês na sequência. Vamos lá! Como descobrir, então, quantos isômeros oticamente ativos existem para uma determinada substância? Basta você pegar 2 e elevar ao número de carbonos quirais que aquela molécula possui. Então, se você tiver 2 elevado ao número de carbonos quirais, você consegue descobrir a quantidade de isômeros oticamente ativos. E para você calcular o número de misturas racêmicas, basta pegar o número de isômeros oticamente ativos e dividir por 2. Vou mostrar para vocês isso com exemplos, então. Imagine que vocês têm uma molécula, vamos pegar aqui, eu não vou desenhar a molécula, mas eu vou colocar a característica dela aqui, uma molécula com 3 carbonos quirais. Então, imagine que vocês tenham uma molécula com 3 carbonos quirais. Fala para mim, quantos isômeros oticamente ativos ela vai ter? Isômeros oticamente ativos a gente representa assim. Basta você pegar 2 e elevar ao número de carbonos quirais. 2 ao cubo dá 8. Então, eu posso dizer que essa molécula tem 8 isômeros oticamente ativos. Desses 8, metade é destrógeno, 4 são destrógenos e 4 são levógeros. Se a molécula apresenta 8 isômeros oticamente ativos, significa, então, 8 dividido por 2, que eu ainda consigo formar 4 misturas racêmicas. Isso vale para todas as moléculas que apresentam 3 carbonos quirais. Vamos pegar um outro exemplo para finalizar aqui. Imagine agora que você tem uma molécula com 4 carbonos quirais. E aí pode ser 5, 6, 7, a forma de pensar é a mesma. Qual é o número de isômeros oticamente ativos que essa molécula vai apresentar? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Existem 16 isômeros oticamente ativos para essa molécula que tem 4 carbonos quirais. Desses 16, metade, 8, são destrógenos e 8 são levógeros. 8 desviam os planos da luz polarizada para a direita e 8 para a esquerda. Tudo bem? E desses 8 destrógenos e 8 levógenos, eu consigo formar 8 misturas racêmicas. 8 misturas inativas, incapazes de desviarem a luz polarizada, justamente porque o desvio para a direita anula o desvio para a esquerda. Então, pessoal, é fácil identificar a quantidade de isômeros oticamente ativos que uma substância apresenta. Basta você contar quantos carbonos quirais ela apresenta e depois aplicar a formulinha. Por isso a importância de você saber identificar carbono quiral, como eu mostrei na aula anterior. Se você esquece um carbono quiral, você erra tudo o que vem depois. Mas mais importante do que isso é que vocês saibam, entendam o significado de um isômero oticamente ativo. O que significa eu fazer esse cálculo e falar que uma substância apresenta 16 isômeros oticamente ativos? Significa que aquela substância ela existe de 16 formas diferentes na natureza, e essas 16 formas diferem em relação a um único aspecto, em como elas desviam o plano da luz polarizada. E só por desviarem o plano da luz polarizada de modos diferentes, não esqueçam, elas têm ações dentro de um organismo vivo diferentes. Então imagina, 16 isômeros oticamente ativos de uma mesma molécula são 16 ações diferentes dentro de um organismo vivo. Às vezes ações que são benéficas, às vezes ações que não são, como o exemplo que eu dei anteriormente da talidomida. Eu quero mostrar para vocês na sequência, para a gente finalizar a isomeria ótica e todo o assunto de isomeria, é um caso especial que tem que tomar bastante cuidado. Mas isso só vai acontecer com moléculas que têm 2 carbonos quirais. Mas vou mostrar para vocês qual é o caso especial e aí não tem erro. Vamos lá. Quando você estiver analisando um exercício que pede a quantidade de isômeros oticamente ativos ou o número de misturas racêmicas que uma substância tem, primeira coisa é identificar o número de carbonos quirais. Quando você tem um carbono quiral, já mostrei nessa aula, você vai ter 2 isômeros oticamente ativos e uma mistura racêmica, não é mesmo? A partir do momento que a gente tem 2, 3, 4 ou mais carbonos quirais, a gente aplica a fórmula que eu acabei de mostrar. Só que você não pode aplicar essa fórmula
Para esse caso em particular, quando você tem uma molécula com 2 carbonos quirais iguais. O exemplo que eu dei anteriormente era a molécula com 2 carbonos quirais, mas os carbonos quirais eram diferentes. Então, sempre que você tiver um exercício que tem 2 carbonos quirais na molécula, analise se esses carbonos quirais são iguais ou se eles são diferentes. Vamos ver nesse caso aqui, ó. Vamos colocar os átomos de carbono na molécula e vamos colocar os hidrogênios também. Os carbonos das pontas não são quirais, porque eles têm 3 ligantes iguais, 3 hidrogênios. O carbono que está no meio, ele está ligado, vamos analisar aqui, a um H para baixo, a um Br, a um CH3 e a todo esse resto. Então, ele é um carbono quiral, apresenta 4 ligantes diferentes. O outro carbono também é quiral, mas é idêntico ao outro, porque ele também tem um H, um Br, um CH3 e todo esse resto que é um resto igual ao do outro. Então, aqui eu tenho uma molécula que tem 2 carbonos quirais, mas se eles são iguais, o que isso muda? Se o carbono quiral é igual ao outro, eles são capazes, os dois, capazes de desviar o plano da luz polarizada, só que como eles são carbonos quirais iguais, com o mesmo ângulo de desvio. Essa é a diferença. Isso muda tudo com relação ao que eu vou mostrar na sequência. Com o mesmo ângulo, vamos colocar aqui de x graus. Então, toda vez que você tiver 2 carbonos quirais iguais, você não pode aplicar a formulinha que eu mostrei anteriormente. Quer ver por quê? Eu vou mostrar o porquê. Aí, na hora de resolver o exercício, você vai ter que ficar pensando no porquê, né? Se você entendeu que carbonos quirais iguais geram esse tipo de situação, aí você não precisa nem pensar na parte teórica, mas é importante a gente representar aqui o motivo. Ó, então, vamos chamar esse aqui de carbono quiral 1 e esse de carbono quiral 2. Então, a primeira possibilidade, qual é? O carbono quiral 1 da molécula desviar com um ângulo de x graus para a direita e o carbono quiral 2 também com ângulo de x graus, também para a direita. Beleza? Já vamos colocar aqui na frente, vai dar um desvio total para a direita com um ângulo de 2x graus, x mais x, 2x. Uma segunda possibilidade é o primeiro carbono da molécula ser levógero, desviar para a esquerda, e o outro também ser levógero, desviar para a esquerda. Vai dar um total para a esquerda de 2x graus. A terceira possibilidade é o primeiro desviar para a direita e o segundo para a esquerda. Mas como eles desviam com o mesmo ângulo, para lados opostos, o desvio total é nulo. Anula o desvio. Viram já como dá diferença em relação ao exemplo anterior? E a outra possibilidade é idêntica à anterior, porque se o outro desviar para x graus para a esquerda e o segundo com x graus para a direita, vai dar também 0 graus de desvio. Então, sempre, isso aqui é sempre, por isso que você não precisa ficar pensando na parte teórica, mas sempre que você tiver, deixa eu jogar para cá, 2 carbonos quirais iguais, você vai ter só 3 possibilidades de isômeros óticos. Concordam? Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. Nós temos essas 3 possibilidades aqui. Primeira possibilidade, desviou para a direita com 2x graus. Segunda possibilidade, desviou para a esquerda com 2x graus. E terceira possibilidade, não desviou a luz, porque os desvios se anularam. Então, eu posso dizer que toda molécula que apresenta 2 carbonos quirais iguais, elas vão apresentar 3 possibilidades de isômeros óticos. 3 isômeros óticos. Viram que eu não escrevi 3 isômeros oticamente ativos, não é? Porque um deles não é ativo, um deles não desvia a luz. São 3 isômeros óticos. Desses 3, 2 são ativos. E um a gente fala que é inativo. Porque embora ele tenha carbono quiral, ele não acaba desviando a luz polarizada. Desses 2 que são ativos, concordam comigo que um deles é destrógeno, desvia para a direita com 2x graus, e o outro é levógeno. Esse inativo a gente chama de mesógiro. Meso vem de meio, giro, que não gira nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, fica no meio. Então eu tenho aqui 3 isômeros
óticos, 2 ativos e o inativo. Se eu perguntar para vocês, quantas misturas racêmicas de substâncias com 2 carbonos quirais iguais você consegue formar? Quantas você me falaria? Somente uma, não é? Porque só dá para misturar um destrógeno com um levógeno. Se só tem um destrógeno e um levógeno, dá para formar apenas uma mistura racêmica. Então, pessoal, muito cuidado com moléculas com 2 carbonos quirais idênticos, porque ele raramente aparece. E como a gente está muito acostumado com os outros exemplos e a gente sempre aplica a fórmula 2 elevado a um número de carbonos quirais, quando você encontra um exercício com esse exemplo aí, você vai lá e coloca 2 elevado ao quadrado, porque tem 2 carbonos quirais. Só que 2 ao quadrado dá 4. E aí eu teria 4 isômeros oticamente ativos. E eu acabei de mostrar para vocês que moléculas com 2 carbonos quirais têm só 3 isômeros óticos. E pior, desses 3, só 2 são ativos. Um destrógeno, um levógeno e um inativo que a gente chama de mesógeno. Além de poder ter a possibilidade de formar uma mistura racêmica. Isso vai ser sempre assim. Moléculas com 2 carbonos quirais iguais apresentam um destrógeno, um levógeno e um mesógeno. Então aqui a gente encerra a nossa playlist de isomeria. Falamos de isomeria plana, isomeria espacial, que se ramifica em isomeria geométrica e agora em isomeria ótica. Lembrando que é importante você saber desenhar os isômeros, mas na isomeria ótica isso não é cobrado. Na isomeria ótica é muito mais cobrado quantos isômeros oticamente ativos a molécula apresenta, ou quantas misturas racêmicas, ou quantos carbonos quirais ela apresenta, do que você ficar montando cada estrutura de cada isômero oticamente ativo. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!